Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da minha estante HQs. E o bate-papo de hoje que eu trago aqui para vocês é essa questão que se tem falado muito ultimamente, questão de leitores, está diminuindo o número de leitores, não está, questão, o número de vendas e de quadrinhos tem diminuído. Então assim, primeiro é um assunto complexo. Quando a gente fala está diminuindo ou aumentando o número de leitores, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. Sim, leitores de quê? Livros, de quadrinhos, de mangás. Está diminuindo em que faixa etária? Ou em quais faixas etárias? Todas? Não. Será que essa diminuição é porque está diminuindo ou aumentando o número de alfabetizados no Brasil? Será que é a crise, né, que o pessoal fala, poder aquisitivo? Então, são muitas variáveis. Você não pode chegar aqui e dizer, olha, é isso, isso e isso. Então, na verdade, teria que ser feito um estudo. Existem estudos, né? Então, eu li algumas coisas para poder realmente eu ver se a minha maneira de enxergar essa situação está correta. Eu queria saber a opinião de vocês. Então, a gente continuar, vai deixando aí seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, dá aquela força marota, ajuda o canal. E, principalmente, o mais importante que o like, a sua inscrição, é a sua opinião. Eu gosto muito, tem vídeos que geram comentários e são comentários bem diferentes e eu consigo, né, captar aí o pensamento das pessoas, as opiniões, que para mim é enriquecedor. Então, a sua participação é de extrema importância, principalmente num assunto que é muito delicado. Então aqui vamos por partes. Quando a gente fala de leitores, né, a gente tem que procurar pesquisas e saber se isso está relacionado ao leitor no modo geral. Né? A gente fala no modo geral, todo tipo de literatura, né? Livros, quadrinhos, mangás, ou se realmente você quer saber algo mais pontual, né, com relação a quadrinhos. Então assim, nós não podemos dizer que o número de pessoas que saibam ler está diminuindo. Nos últimos anos, o número de pessoas, pelo menos assim, alfabetizadas, que aprenderam a ler e escrever, aumentaram. Agora a questão é, as pessoas aprenderam a ler e estão lendo ou simplesmente a pessoa sabe ler, mas nunca leu um livro. Então, realmente, isso é bem complexo. Mas pegando do lado das pessoas, né, que realmente leem livros, né, quadrinhos, mangás, revistas, enfim, o que me chamou a atenção foi o que, primeiro, é que as crianças, né, na educação infantil, fundamental, até mais ou menos a metade do Fundamental 2, são as que mais estão lendo quadrinhos. Então, me surpreendeu bastante, né, essa pesquisa. Quando eles chegam no final do ensino fundamental e no ensino médio, esses números despencam. Né? É a fase aí onde os jovens menos estão lendo. Então, isso aí é preocupante. Quando chegam no ensino superior, esses números melhoram. Então, boa parte, né, desse público, ao chegar no ensino superior, eles retomam, meio que de certa forma, o ato pela leitura. Mas quando vamos falar de quadrinhos, esse número continua caindo. Então, assim, o que eu percebi, né, na pesquisa que eu fiz é que quando criança, até ali o ensino fundamental, realmente se lê muito quadrinhos. Turma da Mônica, Disney, DC, Marvel. Quando chega no ensino médio, e aí vem a questão, né, do uso do celular, jogos, né, videogame, tablet, então isso realmente é um vilão, porque alguns continuam lendo, né, por scan, mas outros realmente preferem estar nas redes sociais, então isso impacta, né, nesse número que cai. Mas o interessante é que quando esse jovem chega no ensino superior, né, esses números melhoram, mas não mais para os quadrinhos, e sim para os mangás. Então, é um público que voltou a ler, mas procura um outro tipo de leitura, mangás. Né? Estou aqui, hoje as vendas de mangás aí, com certeza já superaram as vendas de quadrinhos. Então, essa é a questão. A cada geração as pessoas leem menos. Pode ser. Pode ser que a cada geração as pessoas leem menos, como eu falei, né? A própria questão das redes sociais impactam nisso. Mas mesmo assim existe ainda um bom público. O problema é que
eles estão lendo outro tipo de coisa. Em paralelo a isso, vem a questão do poder aquisitivo. O poder aquisitivo realmente ele impacta diretamente. E nós sabemos que o poder aquisitivo vem diminuindo ao longo dos anos. Não se fala mais da pandemia, mas eu sempre bato nessa tecla, não estou conversando com os amigos. Nós estamos ainda vivendo os efeitos na economia, no impacto. Já não estava muito bom antes da pandemia, mas após a pandemia, tudo voltou ao normal, a economia e tal, mas ainda estamos sofrendo alguns impactos no poder aquisitivo. Isso aí é fato. Então, assim, será que de 5 anos para cá, os leitores desapareceram? Se ainda estamos dentro dessa geração, que apesar que leia um pouco menos, mas ainda leio. Não, meus amigos, eu creio que a junção dessas coisas levam a que eu cheguei, né, a refletir, né, o resultado aí dessa minha reflexão, que junta-se a isso ao poder aquisitivo e as pessoas estão partindo para ler coisas online e, infelizmente, comprando menos ou estão aqui sendo mais seletivas. O problema é que quando se fala dos quadrinhos, nós temos o quê? As pessoas hoje não sabem mais diferenciar o que é o leitor e o colecionador. Então isso está interligado de uma forma que às vezes as pessoas não conseguem diferenciar. Já falei em alguns vídeos aqui. Existe o leitor, e existe o leitor que é colecionador, e existe só o colecionador. Eu conheço pessoas que têm coleções belíssimas, quadrinhos, ônibus, mas todos ainda lacrados. Eu disse, não, eu compro para colecionar, eu não leio. Então, isso aí, né, é um impacto também, tem um impacto considerável. E outra, eu perguntei 10 amigos mais próximos, com relação às leituras. Então, há uns 2 anos mais ou menos, esses 10 amigos compravam quadrinhos e liam. Estou falando, compravam para ler. Né? No meu caso, eu compro para ler, uma boa parte fica na coleção e outras, né, eu troco, vendo, dou, porque eu só queria ler. Então, assim, será que de 2, 3 anos para cá, esses 10 amigos que compravam quadrinhos para ler, eles deixaram simplesmente de ler? Não. Desses 10, os 10 continuam lendo quadrinhos. Os 10. Só que mais ou menos a metade não compra mais. Por quê? Questão do poder aquisitivo. Né? Não é porque não queiram mais, é porque não podem mais. Então, lê por scan, pega emprestado, enfim. Então, esse é um fato curioso. Pegando aqui como exemplo, isso que eu fiz. Esses 10 colegas, eles não deixaram de ser leitores, eles continuam sendo leitores. Agora eles não são mais compradores. Então o número de compradores está diminuindo. Então isso não quer dizer que é o número de leitores. Isso a gente só percebe entre uma geração e outra. Então não pode. 10 pessoas entre 30 e 45 anos, de 2 anos para cá, não deixaram de ler, não. Eles deixaram de consumir, de comprar, mas eles ainda continuam lendo. Outros liam Marvel DC, não leem mais, estão lendo só Tex e vice-versa, mas continuam sendo leitores. Então essa questão de dizer que dentro dessa geração as pessoas estão deixando de ler de um ano para outro, isso aí, para mim, não tem muita verdade nisso. E aí a prova é que as editoras, elas têm que diminuir o número de tiragem, porque senão vai encalhar. Né? Levando em consideração aos valores, aos preços, né, que realmente, por conta do preço do papel, né, e outras coisas mais, juntando com a queda do poder aquisitivo, impactam em tudo isso. Então, assim, as pessoas que realmente produzem conteúdos, elas têm que ter realmente uma visão verdadeira das coisas. Eu observo em muitos vídeos que esse assunto, para quem vai fazer um conteúdo, vai fazer um vídeo, eles não estão preocupados em esclarecer, em orientar, né? em ver uma maneira realmente o que é que está causando, né? A causa raiz. Não. Para elas, isso aí pouco interessa. Então vejo alguns canais que usam isso para tornar assim algo sensacionalista. Na verdade são vídeos sensacionalistas, né? Torcendo para a editora Panini fechar e que isso e aquilo outro, a culpa é de fulano. Eu acho que a culpa, na verdade, não é de uma pessoa só. Na verdade foram uma série de fatores, como eu falei, né? Poder aquisitivo, a questão das redes sociais,
a migração de uma leitura de um segmento para outro, tudo isso impactou, né? Mas é mais fácil aqui chegar, fazer um vídeo sensacionalista, né, para ter muita visualização, né, a culpa é da editora, a editora tem que fechar, porque realmente procurar dizer assim, não, gente, o que está acontecendo, na verdade, é uma crise, né? Não uma crise editorial, é uma crise onde o poder aquisitivo caiu, como aconteceu em outras décadas. O que está acontecendo agora eu já presenciei em outros momentos, né? E aí depois as coisas melhoraram e as pessoas retomam. Você acha que uma pessoa que lia há 3 anos, ela hoje não quer mais ler? Ela quer ler, então infelizmente ela não consegue mais comprar. Agora, na hora que o poder aquisitivo dela melhorar, ela passa a comprar. E aí, ela tendo um alto poder aquisitivo, não importa, né, se é capa cartão, capa dura, ônibus, ela tendo condições de comprar, ela compra. Então, realmente, nós estamos passando por um momento delicado, mas eu acho assim, que a gente poderia refletir visando realmente o que está causando, o que fazer para melhorar. Não simplesmente dizer que nada presta, vai acabar tudo, tem que fechar, a culpa é disso, a culpa é daquilo, né? Mas assim, cada um se aproveite da situação, né, de acordo aí com o seu perfil e talvez até o perfil que a maioria do público queira, né? Talvez algumas pessoas não queiram saber realmente de todo esse processo, né? Elas querem saber o quê? Que nada está dando certo e vai continuar dando errado. Isso é o que importa, né? Aquelas notícias impactantes ali, muitas vezes baseadas em conteúdos, né, fundados. Eu não estou aqui criticando A, criticando B, estou trazendo a minha reflexão, queria saber a sua, né? Não estou dizendo que eu estou certo, estou trazendo aqui a minha opinião. E aí, né, saber a opinião de vocês é muito importante, porque aí eu vejo, realmente isso aqui faz sentido, isso aqui eu não havia pensado. E é assim que se constrói grandes diálogos, né? Conversando, respeitando a opinião, tendo a sua opinião respeitada. Mas, realmente, estamos passando por um momento delicado. E eu queria agradecer a você, né? Escutou, né, esse meu desabafo, a minha opinião, a minha reflexão. Não sei se você já procurou pesquisar sobre isso, né? E eu queria saber de você, realmente, o que você acha de tudo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até o final, que acompanham o nosso canal. Forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau.